Bom dia a todos, meu nome é Hugo e nós vamos iniciar hoje o treinamento do módulo Locação. Esse treinamento é dividido em 3 etapas, então hoje nós vamos ver a primeira etapa, que é referente à inclusão dos contratos dentro do sistema. Tá? Segunda parte é referente ao faturamento, então no segundo treinamento nós vamos verificar e entender como fazer todo o faturamento do contrato dentro do sistema. E no terceiro treinamento, a parte 3, é referente às ferramentas de manutenção. Para quem está assistindo o vídeo e a resolução não estiver muito boa, pode utilizar ali o botão de configuração do vídeo na parte inferior direita, tá? Para aumentar a resolução, ok? Também pode utilizar a ferramenta ali de bate-papo para enviar as dúvidas que forem tendo aí durante o treinamento. Tá? Nós também vamos abrir aí para perguntas durante o treinamento, em média de 10 a 15 minutos, dependendo da quantidade de dúvidas. Então, quando surgir alguma dúvida, pode mandar ali que a gente vai respondendo assim que for surgindo, ok? Bom, vamos iniciar então. O primeiro passo antes de iniciarmos a inclusão dos contratos é revisar as informações do cadastro do equipamento. Então você tem que ter o cadastro do equipamento acertado, redondo, para que ele possa ser utilizado durante a inclusão do contrato. Para isso a gente vai vir aqui em equipamentos e o Hilux vai abrir a tela, a tabela de equipamentos. É aqui que você vai cadastrar os equipamentos da empresa. Tá? Para ser utilizado no contrato, existem alguns critérios aqui que o Hilux valida. Tá? O primeiro é a série. Então, a série é uma informação obrigatória do cadastro do equipamento. Tá? Você até pode cadastrar um equipamento sem a série, tá? Mas o Hilux não vai deixar você vincular ele num contrato se a série não estiver informada. Okay? Então, a série é obrigatória se você for utilizar esse equipamento em um contrato. Lembrando que a série é uma identificação, uma numeração única do equipamento, então não deve repetir. Outra informação que o Hilux valida para que possa ser utilizado em contrato é a empresa e o cliente que estão vinculados ao equipamento. Caso você tenha mais de uma empresa cadastrada dentro do Hilux, é necessário que a empresa do equipamento seja a mesma empresa que você vai utilizar no contrato. Tá? Então, se eu tenho aqui duas empresas, Softlux e Pilotis, por exemplo. Se o equipamento está para o cadastro da Softlux, eu só posso incluir em contratos onde a empresa também seja Softlux. Não consigo incluir para contratos de outra empresa. A mesma coisa para o cliente. Então, eu só consigo vincular esse equipamento para contratos onde o cliente seja o mesmo cliente que está vinculado aqui no cadastro do equipamento. Nesse caso, o Hilux faz a validação pelo código do cliente. Então, aqui a gente tem o código 301. Significa que lá no contrato, o cliente que precisa estar vinculado no contrato também tem que ser o de código 301. Dessa forma, o Hilux sabe que esse equipamento pode ser utilizado para contratos da empresa Softlux para o cliente Estácio Participações, que é o cliente de código 301. Aqui a gente tem outras informações mais básicas, tem o proprietário, para que define quem é o proprietário do equipamento, se é a empresa ou o cliente. Normalmente contratos de locação, proprietário e empresa, contratos de assistência técnica, proprietário e cliente. A gente tem aqui o modelo da máquina, fabricante. Aqui embaixo a gente vai ter, depois que a gente vincular ele num contrato, a gente vai ter o tipo do contrato e o sequencial do contrato, que vai mostrar essa informação para você no cadastro do próprio equipamento. Tem também aqui o cliente de entrega e instalação. Então, a gente tem dois cadastros de cliente dentro da tabela de equipamento. A gente tem o principal, que fica no topo, que é referente ao contrato, e temos aqui um de entrega ou instalação, que é referente a onde esse equipamento está alocado, onde ele está instalado. Então, você pode ter, por exemplo, um contrato com uma empresa matriz, mas o equipamento está instalado em uma das filiais. Então, para que você não perca essa referência no equipamento, você tem essa informação dividida. Você tem aqui o cliente do contrato, no topo, e onde ele está instalado, aqui na parte central. E também tem aqui o endereço de instalação. Então você pode definir aqui o endereço de instalação do equipamento.
Outra informação bem importante que a gente tem aqui no cadastro do equipamento é os medidores que esse equipamento possui. Tá? Então, aqui no cadastro do equipamento, na guia Outras Informações, no botão Medidor, é onde a gente vai vincular com o equipamento os tipos de medidores que ele possui. Tá? Esse procedimento, para realizar, é super simples. Você só vai clicar em Incluir, selecionar o medidor que a máquina possui e salvar. Tá? Não precisa alterar mais nenhuma outra informação. Esse procedimento é bem simples. Clique em Incluir, seleciona o tipo de medidor e salva. Dessa forma, você pode realizar esse procedimento, né, para todos os medidores que a máquina possui. Caso tenha algum tipo de medidor que você precise vincular para a máquina, né, que não está aparecendo aqui na listagem, você pode clicar nos 3 pontinhos que tem do lado do campo. Tá? Todo campo, na verdade, que tem esse botão do lado, significa que você pode acessar a tabela a qual é referente esse campo, sem sair do cadastro onde você está. Então, para acessar aqui a tabela de tipos de medidores, sem precisar sair da tabela de equipamentos, eu clico nos 3 pontinhos e o Hilux já abre a tabela de tipos de medidores. Né? Vocês vão ver que vai ter vários campos assim, tá? Não só no locação, mas no comercial, no módulo de produto. Então o Hilux tem essa facilidade. Então, para incluir aqui um novo tipo de medidor, é só clicar no botão Incluir, colocar o código do medidor e o nome. O código de medidor de importação é somente para os casos em que a revenda faz integração, né, das leituras através de arquivos CSV. Tá? A gente não vai abordar isso agora, né? Vamos abordar mais para frente, de repente lá no treinamento de faturamento, quando for necessário buscar as leituras, né? Aí a gente aborda essa questão. Clicando em salvar, ele salva o registro e ele, quando eu sair para a tela anterior, ele já fica disponível para seleção aqui na tela. Então é só clicar em salvar e o Hilux faz o vínculo desse equipamento com o medidor Cor A3, que foi o medidor que eu acabei de criar. Dessa forma ele entende que esse equipamento utiliza o medidor Cor A3. Então são essas informações do cadastro do equipamento que a gente precisa revisar antes de iniciar a inclusão do contrato. Então a empresa precisa estar vinculada, a mesma empresa que eu vou utilizar o equipamento, o equipamento precisa estar vinculado à mesma empresa que eu vou utilizar no contrato, ao mesmo cliente que eu vou utilizar no contrato. Preciso ter a série do equipamento informado e preciso vincular os medidores que o equipamento possui. Ok? Com isso a gente pode passar para a tela de contrato, para iniciar a inclusão do contrato. Então vamos voltar para a tela anterior e vamos clicar aqui no botão Contratos. Bom, vamos lá. O Hilux ele trabalha com o conceito de grupo de contratos. Tá? Então, você primeiro monta um grupo onde vai ter as regras de faturamento, tá? E dentro desse grupo você coloca os contratos que utilizam dessa regra. Tá? Então, eu cliquei aqui no contrato e ele abriu a tela de grupo de contrato. Eu vou apertar F2 para ele abrir um outro modo de visualização, que é o modo grade. Tá? Então, aqui no modo grade a gente fica mais perceptível essa questão do grupo. Então, aqui no topo eu tenho os grupos de contrato. Na parte central eu tenho os contratos que fazem parte desse grupo. E selecionando o contrato, eu tenho aqui um pouco mais abaixo os equipamentos que fazem parte desse contrato e seus respectivos medidores. Tá? E as linhas de faturamento de cada equipamento. Quando você gera o contrato, o Hilux já gera para você todas as linhas de faturamento até a data final do contrato, para que você já tenha uma projeção de quanto você vai faturar com esse contrato, ali com referente a valores de franquia. Tá? Bom, qual a vantagem de você ter um grupo de contratos? Digamos que você tem um contrato com uma empresa matriz e com mais 4 filiais dessa empresa.
tá? E o cliente solicita para você que você gere uma única fatura, né? Um único boleto para todos esses contratos que você tem com ele. Nesse caso, você vai montar um grupo de contrato, onde vai ter as regras para faturamento, né? Então, como a regra para faturamento é no grupo, todos os contratos precisam utilizar essa mesma regra de faturamento, tá? Não podem ter regras diferenciadas. Então, você vai colocar todos os contratos dentro do mesmo grupo e o Hilux vai permitir que você agrupe esse faturamento. Né? Fica mais fácil para controlar o faturamento, fica mais fácil para identificar os contratos, né, que você tem com o cliente. E no momento de faturar, né, também fica mais fácil para o cliente, porque você consegue gerar uma única fatura e um único boleto para ele, né? Não precisa gerar vários documentos. Bom, vamos iniciar então uma inclusão desde o início, desde o grupo de contrato, e a gente vai vendo campo a campo, né? Qual o critério que o Hilux utiliza para controle de cada campo. Tá? Então vamos iniciar aqui, vamos clicar em incluir. O primeiro passo aqui na inclusão do grupo de contrato é definir a empresa. Então aqui, como a gente só tem uma empresa, vou selecionar a empresa Softlux. Tá? No caso de vocês, caso tenha mais de uma empresa dentro do banco de dados, vão selecionar a empresa para a qual vai ser gerado o contrato. Lembrando que lá no cadastro do equipamento, a empresa tem que ser a mesma do contrato, senão os equipamentos não aparecem para você incluir. Em seguida, eu vou selecionar o cliente do grupo de contrato. Tá? Esse cliente do grupo de contrato não precisa ser o mesmo cliente do equipamento. Tá? Então, aqui você pode selecionar outro cliente se for necessário. Tá? A validação que o Hilux faz com o cliente do equipamento, né, e o cliente do contrato é na próxima etapa, depois que a gente incluir o grupo, ok? Então, aqui você vai incluir o cliente do grupo, que inclusive vai ser o cliente para qual vai ser gerada a fatura de locação, né, e o boleto, nos casos em que você decidir, né, faturar contra o grupo. A gente já vai chegar nessa regra na próxima tela. Tá? Então, aqui vou selecionar o cliente. O tipo de contrato o Hilux preenche para você de forma automática, de acordo com os contratos que você incluir dentro desse grupo. Então, se você inclui contratos que são de locação, o tipo vai mudar para locação. Se você inclui somente contratos de assistência, o tipo muda para assistência. Se você inclui tanto contratos de locação como assistência, o Hilux deixa o tipo de contrato como geral. Aqui na parte de baixo a gente tem alguns atalhos, então tem o atalho para a tela de equipamentos. Tem um atalho para a rotina de gerar contratos, então a gente vai utilizar essa rotina no final do treinamento para gerar o contrato. Tenho aqui um atalho para a tela de bônus, tá? Então a bonificação, né, os contratos de bônus a gente vai deixar para falar também no final, quando a gente estiver colocando os valores que são pagos pelo contrato. Tá? E tem aqui o botão detalhes, que é para a gente ir para a próxima etapa, que é de inclusão de contratos dentro do grupo. Okay? Então a gente vai passar ao final, aqui depois que a gente revisar todo o grupo, a gente vai para botão detalhes e para ir para a próxima etapa. A guia Faturamento e Compensação é uma das guias mais importantes que você tem aqui no cadastro do grupo. Tá? É aqui que você vai definir as regras de faturamento do contrato. Então, primeiro você define o período para faturamento, de quanto em quanto tempo você gera um faturamento para o cliente. Né? Então, tem aqui desde mensal até anual. Vai depender do tipo de contrato que você está realizando com o cliente. Tá? Então, você pode faturar todo mês, mensal, né? A cada 2 meses, bimestral, a cada 3 meses, trimestral e assim por diante. Em seguida, a gente tem aqui a opção contrato de compensação. Tá? Talvez a revenda conheça contrato de compensação como contrato de franquia global ou contrato de franquia única. Tá? Quando você tem uma franquia para todo o contrato. Tá? Então, se você tem um contrato onde a franquia, né, é definida para todos os equipamentos do contrato, então esse contrato é de compensação. Tá? Se as máquinas possuem franquias exclusivas, ou seja, se cada equipamento do contrato possui uma franquia exclusiva dela, então o contrato não é de compensação.
Tá? Então aqui essa opção teria que estar desmarcada. Tá? Se for de compensação, você também pode definir o período para compensação, de quanto em quanto tempo você apura, né, para verificar se a produção dos equipamentos ultrapassou o valor, a quantidade de franquia definida no contrato. Então você pode definir aqui também se você realiza essa apuração da compensação de forma mensal, bimestral, trimestral, até anual. Tá? Só vamos falar um pouquinho mais aqui do contrato de compensação. Deixa eu pegar um bloco de notas aqui. Tá? Se eu marco o contrato de compensação, né, eu estou informando para o sistema que a franquia dos meus equipamentos é compartilhada, ou seja, eu tenho uma franquia única, né, para todos os equipamentos do contrato. Tá? Digamos que eu defina que a minha franquia global é de 10 mil. E eu tenho 2 equipamentos nesse contrato. O meu primeiro equipamento produziu 5.000 páginas e o segundo produziu 6.000 páginas. Então, o meu total de produção dos equipamentos foi de 11.000. Tá? O Ilux vai somar essa produção e vai abater da minha franquia. Então, aqui ele vai chegar a um total de excedente de 1.000 cópias. E vai pegar essas 1.000 cópias e vai distribuir entre os equipamentos, né, de acordo com a produção. O equipamento que produziu mais recebe mais cópias excedentes. Tá? Então, de forma bem básica, né, é isso que o Ilux entende por contrato de compensação. Ele soma as produções e abate do total da franquia. Ok? Então, vamos fazer aqui esse contrato como contrato de compensação mensal. Em seguida, a gente tem aqui a opção de gerar período de faturamento. Essa opção aqui ela sempre vem marcada. Tá? A gente até aconselha que não desmarquem. Ela foi incluída, desenvolvida, né, para um cliente específico da Softlux que gostaria de imputar os contratos no sistema, mas não faturar, somente deixar ele registrado. Tá? Então, como vocês vão fazer o faturamento dos contratos pelo sistema, né, deixar sempre essa opção marcada, ok? Em seguida, a gente tem aqui a opção faturamento antecipado. A opção faturamento antecipado você deve utilizar quando você for utilizar somente contratos de assistência técnica dentro do grupo, ok? Ela permite que você defina que o faturamento do contrato ocorre no início do mês e não ao final. Então, ele inicia o faturamento ele ocorre no início do período de faturamento, tá? E ele é referente a todo aquele período que você cobra para a assistência técnica do equipamento. Diferente de um contrato de locação, né? Onde você primeiro tem o período de faturamento e chega no final você apura qual foi a produção, verifica se foi se passou, né, da franquia e cobra o excedente. Tá? Isso, para ocorrer dessa forma, né, você tem que deixar desmarcado aqui a opção faturamento antecipado. Se for um contrato de assistência técnica onde você cobra o valor pela assistência no início do mês, aí você deixa a opção faturamento antecipado marcado. Abaixo a gente tem a opção faturar contra o grupo. Essa opção permite que quando você tenha mais de um contrato dentro do mesmo grupo, você gere uma única fatura e um único boleto para todos os contratos que estão nesse grupo. Então foi aquilo que a gente falou ali no início, quando a gente estava vendo o cliente do grupo do contrato. Então, se você deixar marcada a opção faturar contra o grupo, né, utilizando aquele exemplo, né, e você tem contrato com uma empresa matriz e com 4 filiais dentro do mesmo grupo, o Ilux vai gerar para todos esses contratos uma única fatura e um único boleto. Okay? Se essa opção estiver desmarcada, ela vai gerar uma fatura para cada contrato e um boleto para cada contrato, mesmo eles estando dentro do mesmo grupo. Okay? Então vai definir como foi combinado com o cliente, né, no contrato de como vai ser enviado para eles os documentos, né, do faturamento. Okay?
Lembrando que o demonstrativo de faturamento, ele é sempre separado por contrato, tá? Sempre quando você gerar um faturamento por um grupo de contrato, o demonstrativo de cobrança, que é o documento que mostra, né, detalhado o quanto cada máquina produziu, o quanto que ele está pagando por cada equipamento, isso sempre vai ser separado por contrato, tá? Porque fica mais fácil tanto para a empresa fazer o controle, né, como para o próprio cliente identificar o quanto que ele está sendo cobrado por cada equipamento, por cada contrato que ele tenha com vocês. O próximo campo que a gente tem aqui é o campo parâmetro de faturamento. Tá? Esse campo ele é utilizado para você definir quais documentos você vai imprimir durante o processo de faturamento. Tá? A gente já cria aí para vocês um parâmetro de faturamento com o nome geral. Tá? E nele é definido para ser impresso uma capa de apresentação, onde vai ter algumas informações básicas do contrato, para imprimir o demonstrativo, a fatura e o boleto. Então, para gerar já todos esses documentos, ok? É possível você editar ou criar novos, né? Para imprimir somente documentos que forem da necessidade do contrato ou da revenda, né? Então, você pode criar vários parâmetros de faturamento, né? Por exemplo, e vincular nos contratos. De repente, um parâmetro de faturamento que não tem a impressão do boleto, por exemplo, né? Para os clientes que pagam por depósito em conta, tá? Você não precisaria gerar o boleto, então você pode criar um novo parâmetro de faturamento onde não tenha a impressão do boleto e vincular para os contratos onde a forma de pagamento, né, não seja boleto. Em seguida a gente tem duas informações aqui que são muito importantes para o contrato, que é o dia de leitura e o dia de faturamento. Tá? O dia de leitura é o dia em que você pega com o cliente os contadores dos equipamentos, né? Quando você verifica qual o valor que está apresentando lá no medidor do equipamento, para que você possa inserir no sistema e fazer a apuração de quanto foi produzido. Essa informação de dia de leitura para o sistema é muito importante porque ele utiliza dessa informação para gerar os períodos de faturamento. Tá? Então, é com base na data de leitura que o sistema monta as datas, né, iniciais e finais dos períodos de faturamento. Tá? Então, aqui vamos colocar que a data de leitura é dia 10. Inclusive, eu vou anotar aqui no bloco de notas para a gente simular aqui antes de gerar o contrato. Então, estou definindo que a data de leitura é dia 10. Do lado a gente tem a data de faturamento. A data de faturamento é o dia em que você gera para o cliente os documentos para pagamento, né? O dia que você vai gerar para o cliente o demonstrativo, a fatura e o boleto. Aí vai entregar para ele esses documentos. Tá? Não é o dia de vencimento. O dia de vencimento a gente vai ver ali na próxima aba. Tá? Aqui é o dia em que você entrega para o cliente os documentos que você gerou no faturamento. Tá? Então, no dia 10 você colheu as leituras, né? Você pegou as leituras dos equipamentos com o cliente. E vamos definir aqui que no dia 15 você entregou o faturamento para o cliente. Você gerou o faturamento no sistema e mandou para o cliente. Ok? Então, vamos anotar aqui que a data de faturamento dia 15. Ao lado a gente tem aqui 3 campos que são informativos. O Lux ele não usa para fazer nenhum tipo de controle, tá? Mas são informações que podem ser importantes aqui para a revenda fazer um controle interno. Tá? A gente tem aqui o dia limite para emissão da NFE. Tá? Como existem contratos de assistência técnica, né, onde você tem a obrigação de enviar nota fiscal eletrônica para o cliente ao invés da fatura de locação, né? Existe ali, você pode definir, né, uma data limite para emissão dessa nota fiscal eletrônica para que não passe do dia de apuração do ISS. Né? Então, você pode definir aqui no contrato uma data limite de emissão para que quem gerencia os contratos, né, não perca essa informação aqui até quando deve emitir a nota. Tá? E assim não passe do prazo de apuração do ISS. Então vamos colocar aqui só um informativo que a nota fiscal eletrônica precisa ser emitida pelo menos até dia 20.
Temos aqui a forma de envio, que é como você envia o faturamento para o cliente. Então vamos colocar aqui e-mail. E o contato para faturamento. Quem lá no cliente é responsável, né, por receber essas informações do faturamento do contrato? Você pode definir aqui um nome de contato específico para faturamento do contrato, ok? Com isso a gente pode passar para a próxima guia, que é a guia dados do demonstrativo. Essa é a guia que o Ilux vai utilizar para formar a fatura de locação e o boleto. Tá? Então é aqui onde a gente vai definir as regras, né, que o Ilux vai utilizar para gerar a fatura e o boleto para o cliente, né, para o contrato. Então, o primeiro campo é o produto do demonstrativo. O produto do demonstrativo é referente também ao produto, né, o item que vai sair descrito lá na fatura de locação. Tá? Então aqui a gente vai selecionar, né, normalmente se for um contrato de locação, a opção locação de equipamentos, que inclusive já vem cadastrado no banco de dados para vocês. Tá? Se for um grupo onde tem equipamentos de contratos de assistência técnica, você pode, por exemplo, selecionar a opção manutenção. Tá? Então aqui é onde você vai selecionar o item que vai sair descrito lá na fatura de locação, ok? Ou na nota fiscal eletrônica, né? Se for o caso de emitir uma nota eletrônica de serviço. Abaixo a gente tem o produto do excedente. Tá? Por que tem essa informação aqui, né, de produto do excedente? Porque você tem a possibilidade de dividir a fatura de locação em duas. Tá? Você pode gerar uma fatura de locação somente com o valor da franquia do contrato e você pode gerar outra fatura de locação só com o valor do excedente. Tá? Então, você pode ter uma fatura só com o valor da franquia e outra só com o valor do que o cliente excedeu na franquia, né? Só do que ele vai pagar de excedente. Tá? Como que o Ilux define, né, se você vai gerar duas faturas, né, ou se você vai gerar uma única fatura onde já vai englobar o valor da franquia mais o excedente? Para isso, né, a gente vai selecionar aqui o item excedente de impressão, né? Para isso a gente tem que marcar essas duas opções aqui na parte inferior da tela. Faturar excedente produzido separadamente e gerar pedido de venda do excedente produzido separadamente. Tá? Marcando essas opções de faturar excedente produzido separadamente e gerar pedido de venda do excedente produzido separadamente, no momento em que você gerar o faturamento, né, se houver cobrança de excedente, o Ilux ele vai gerar duas faturas de locação. Uma fatura só para o valor da franquia, e aí na primeira fatura vai sair a descrição de locação de equipamento, e uma segunda fatura de locação com a descrição excedente de impressão, que foi o item que a gente selecionou aqui como sendo o produto excedente, né? E vai conter somente o valor que foi referente ao excedente do contrato. Tá? Se você deixa desmarcado essas opções, vai gerar somente uma franquia, onde vai ter somente aqui a descrição locação de equipamentos, que é o primeiro item, e o valor que vai ser apresentado vai ser o valor da franquia mais o valor do excedente. Ok? Então você tem duas formas de trabalhar a fatura de locação no momento de gerar ali, né? Você pode gerar duas faturas, né? Uma só com o valor da franquia e outra só com o valor do excedente, ou você pode gerar uma única fatura de locação, onde já vai englobar o valor da franquia e o valor do excedente. Vamos seguir aqui. A gente tem aqui também nessa aba a opção condição de pagamento, que você vai definir como o cliente vai fazer o pagamento para você, né? E também vai ser utilizada para que o Ilux defina, né, a data de vencimento da receita, né, a data de vencimento do boleto, ok? O Ilux ele também tem duas formas de trabalhar a data de vencimento do boleto. Tá? Você pode utilizar uma data de cobrança fixa ou você pode utilizar uma condição de pagamento. Tá? Então,
a gente tem aqui o campo condição de pagamento e tem o campo dia de cobrança fixo. Tá? Como é que funciona? Se eu defino aqui dia de cobrança fixo, tá? O Ilux ele não vai olhar para a minha condição de pagamento. Tá? Ele vai verificar aqui no que eu colocar no dia de cobrança. Tá? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, dia de cobrança 25, para que a minha data de vencimento dos boletos seja sempre dia 25, independente da data em que eu estou gerando o faturamento. Ok? O importante aqui do dia de cobrança fixo é que, mesmo se eu for utilizar o dia de cobrança fixo, eu deixo aqui a condição de pagamento como à vista. Tá? Não posso deixar a condição de pagamento como nenhum. Tá? Isso é importante anotar. Tá? Mesmo se eu for utilizar o dia de cobrança fixo, né, ele não vai validar a minha condição de pagamento. Mas eu preciso deixar minha condição de pagamento como à vista. Tá? Nunca posso deixar como nenhum. Porque a condição de pagamento nenhum, o Ilux entende que o cliente não paga. Né? Então ele acaba não gerando o boleto. Então, se o dia de cobrança for fixo, a minha condição de pagamento tem que ser à vista. Tá? E ele vai utilizar como data de vencimento sempre o dia que eu colocar aqui no dia de cobrança. Tá? Se eu deixo desmarcado o dia de cobrança, o Ilux não vai olhar para o meu dia de cobrança, ele vai sempre olhar para a minha condição de pagamento. Tá? Então, digamos que eu coloque aqui que a minha condição de pagamento é 7 dias. Tá? Quando eu gerar o meu faturamento, né, digamos que o meu faturamento atrasou. Né, eu gerei o faturamento só lá no dia 20. Tá? O Ilux ele vai contar 7 dias úteis a partir do dia 20 e vai colocar a minha data de vencimento no dia 27. Né? Se eu deixasse marcado aqui dia de cobrança fixo, mesmo eu gerando meu faturamento no dia 20, o vencimento sairia como dia 25. Tá? Então, o Ilux ele é maleável quanto a essa questão da data de vencimento. Você pode utilizar um dia de cobrança fixo, né? Ou pode deixar desmarcado o dia de cobrança fixo e utilizar a condição de pagamento, né? Que o Ilux vai utilizar a data em que você gera o faturamento mais a condição de pagamento para colocar a data de vencimento do boleto. Ok? Nesse caso aqui, vamos colocar como fixo. Então, vou deixar dia de cobrança fixo e deixar a minha condição de pagamento como à vista. Abaixo a gente tem a forma de pagamento, normalmente boleto, né? Então, a gente vai selecionar aqui a opção boleto. Se o cliente paga para você de outra forma, né? Depósito em conta, dinheiro, né? Cheque, aí você vai selecionar aqui a forma de pagamento. Lembrando que para gerar boleto, obrigatoriamente a minha forma de pagamento precisa ser boleto. Tá? Se você coloca qualquer outra forma de pagamento aqui, o Ilux não vai gerar o boleto quando você gerar o faturamento, ok? Em seguida, a gente tem a operação de entrada e saída. A operação de entrada e saída, ela define, né, ela tem as regras para a geração da fatura. Né? São regras mais relacionadas à parte fiscal. Tá? O Ilux já vem com as operações aqui cadastradas para você selecionar. Então, não tem problema, você não precisa se preocupar em ter que configurar a operação. Tá? Para os contratos de locação, você vai selecionar a opção locação de equipamento. E para os contratos de assistência, você vai selecionar serviço de assistência técnica. Ok? Aqui bem tranquilo, não precisa se preocupar em ter que configurar. Tá? Como você tem a possibilidade, né, de gerar duas faturas, né, uma só para a franquia e outra só para o excedente, você também precisa selecionar uma operação para o excedente. Tá? Então, se você decide gerar separado essas informações, marcando aqui, né, faturar excedente de produto separadamente e gerar pedido do excedente de produto separadamente, você também vai ter que selecionar aqui a opção serviço de impressão. Tá? Se você deixar desmarcado aqui essas opções, então na segunda operação você só repete a operação de locação. Ok? Então aqui é bom anotar, só para não esquecer, né? É uma regrinha básica fixa do sistema. Tá? Se você seleciona locação de equipamento aqui no topo, né? E não quer que o Ilux gere duas faturas, você vai deixar desmarcado aqui as opções de faturar separadamente.
e as operações precisam ser iguais, tá? Se você quer que o Ilux gere a fatura da franquia e do excedente separado, você vai marcar essas duas opções. E a segunda operação você vai selecionar serviço de impressão, né? Uma operação diferente da primeira que você selecionou, ok? Então vou deixar aqui desmarcado para gerar somente uma fatura, tá? Uma informação bem importante, né? Se você gerar duas faturas de locação, você também vai gerar dois boletos, né? Então, se você gera uma fatura para franquia e outra para excedente, você vai ter um boleto para franquia e um para excedente, né? Vão ter boletos separados para franquia e para o excedente. Temos aqui também um percentual de desconto fixo no excedente, tá? Então, de repente, se você combina com o cliente que durante o primeiro ano de contrato que ele tiver com você, ele vai ter um desconto fixo de 10% em tudo que ele produzir de excedente, né? Então, tudo que for cobrado, todo o valor que ele produzir de excedente, ele vai ganhar um desconto fixo, tá? Para você não precisar ter que lembrar todo mês e ter que utilizar a rotina de desconto, né? Você pode definir aqui no grupo um percentual e o Ilux já aplica esse percentual direto no demonstrativo quando você gerar o faturamento, ok? Se não for utilizar esse campo, é importante somente deixar como zero aqui, porque é um campo obrigatório, né? Então o Ilux ele precisa saber se você vai utilizar ou não. Se não for utilizar, coloca 0% ali de desconto, ok? Aqui do lado a gente tem algumas opções. A gente tem a opção verificar a bonificação, que vai ser utilizada para quando o contrato é faturado por faixas de bônus, né? Então, de acordo com a produção que ele atinge, cobra um valor diferenciado de franquia ou de excedente. Tá? Então a gente vai verificar as faixas de bônus, né? Verificar como cadastrar essas bonificações mais para frente quando a gente estiver incluindo os equipamentos no contrato, ok? Mas se o contrato vai trabalhar com essas faixas de bônus, né? Se ele paga valores diferenciados de acordo com a produção, aí você pode marcar aqui a opção verificar a bonificação, tá? Em seguida a gente tem aqui a opção gerar pedido de venda automático. Essa opção você só vai utilizar se o contrato for de assistência técnica e você precisar gerar a nota fiscal eletrônica de serviço, tá? Se o contrato for de locação e você for gerar fatura de locação, essa opção tem que estar desmarcada, tá? Por que isso? Se o contrato for de locação, né, após você gerar o demonstrativo, você vai poder utilizar uma rotina chamada faturamento. Nessa rotina de faturamento é onde o Ilux vai gerar para você, já vai gerar para você de forma automática o pedido de venda, a fatura de locação e o boleto. Ok? Quando o contrato é de assistência técnica e você precisa gerar a nota fiscal de serviço eletrônica, tá? Você só vai poder gerar o boleto após a nota ser autorizada pela prefeitura, tá? Então, marcando aqui a opção gerar pedido de venda automático, no momento em que você gera o demonstrativo, o Ilux já gera o pedido de venda desse demonstrativo e deixa ele disponível lá no módulo comercial para a geração da nota fiscal eletrônica de serviço, ok? Então ele vai deixar para você, né? Deixar para a pessoa que é responsável lá pelo faturamento, de gerar as notas eletrônicas, já vai deixar o pedido de venda lá disponível para fazer, né? Para gerar a nota fiscal eletrônica de serviço desse contrato de assistência técnica, ok? Se essa opção estiver desmarcada e o contrato for de assistência técnica, né? Depois que você gerar o demonstrativo, né? Vai ter que gerar manualmente o pedido de venda. Aí vai ter uma rotina ali durante o processo de faturamento, né, onde você seleciona os demonstrativos para qual você quer gerar o pedido de venda e vai ficar disponível lá no comercial para gerar nota eletrônica, tá? Então, basicamente, se o contrato for de assistência técnica, você pode marcar essa opção e ele já pula uma etapa para você, que é de geração do pedido, né, e já deixa o pedido já disponível lá no comercial para geração da nota eletrônica. Se o contrato for de locação, você deixa desmarcado essa opção, tá? Porque você vai utilizar a rotina de faturamento e o Ilux já vai gerar para você de forma automática todos os outros documentos, né? Pedido de venda, fatura de locação e o boleto.
Em seguida, a gente tem a opção de gerar excedente apenas para contrato que excedeu. Essa opção aqui ela já é um pouquinho mais complicada, tá? Ela vai ser utilizada para quando você tem contrato de compensação, né, com mais de um contrato dentro do grupo, tá? Como é que funciona? Vamos abrir aqui o bloco de notas, vamos simular aqui essa questão, tá? Bom, digamos que eu tenho um contrato 1, onde está definido que a franquia desse contrato é de 10 mil. E no contrato 2, a minha franquia é de 5 mil. Como as regras de faturamento elas ficam no grupo, né, e a compensação ela também é definida no grupo, se você marca que o contrato é de compensação, o Ilux entende que você compensa entre os contratos. Ou seja, a minha franquia global vai ser a soma das franquias dos contratos também. Então, a minha franquia global aqui vai ser de 15 mil, ok? No momento de gerar o faturamento, vamos simular aqui que o meu primeiro contrato gerou somente 6 mil páginas. E o meu segundo contrato gerou 7 mil páginas. Opa, segundo contrato, 7 mil páginas. O meu total de produção foi 13 mil. Tá? Então, nesse caso, ele não passou da minha franquia, né, que seria de 15 mil, ou seja, ele está compensando entre os contratos. Tá? Então, aqui não vai ter cobrança de excedente, certo? Mas digamos que esse meu primeiro contrato tenha produzido 9 mil páginas. Nesse caso, a minha produção foi de 16 mil. Né? Então, ele passou da minha franquia global. Porém, no momento de distribuir o excedente, se essa opção aqui estiver marcada, gerar excedente apenas para contrato que excedeu, mesmo o contrato, né, mesmo o meu grupo de contrato tendo excedido a sua franquia, né, no momento de distribuir o excedente, somente o contrato 2 vai receber cópias excedentes, porque ele ultrapassou a franquia dele. Era de 5 mil e ele produziu 7 mil páginas. Né? E o meu contrato número 1, a franquia era de 10 mil, mas ele não chegou a atingir as 10 mil páginas de franquia. Ele produziu 9 mil páginas. Então, esse meu segundo contrato vai receber todas as 1000 cópias excedentes. Ok? Então, o Ilux ele distribui o excedente apenas para os contratos que excederam a sua franquia. Ele faz a compensação, né? Mas ele só vai distribuir o excedente para os contratos que realmente excederam a sua franquia. Se essa opção estiver desmarcada, essa aqui, gerar excedente apenas para contrato que excedeu, o Ilux vai distribuir essas 1000 páginas excedentes entre os dois contratos, mesmo o primeiro contrato não tendo ultrapassado a sua franquia, que era de 10 mil. Tá? Então, você pode escolher entre duas formas de Ilux trabalhar a distribuição do excedente. Ok? Bom, dia de cobrança fixa a gente viu. Né? E a última opção que a gente tem aqui na guia dados demonstrativo é a opção de listar desconto e acréscimo para cada equipamento no demonstrativo. Tá? Essa opção serve para que quando você aplique, né, um desconto ou um acréscimo no demonstrativo, o Ilux distribua, né, faça o rateio desse valor entre todos os equipamentos do contrato. Então, se você tem um demonstrativo com 10 equipamentos e você dá R$100 de desconto, tá? Com essa opção marcada, o Ilux vai distribuir esses R$100, né? Vai colocar ali um valor de desconto de R$10 para cada equipamento. Se tiver desmarcado essa opção, o Ilux não rateia esse valor entre os equipamentos, né? Ele vai colocar o valor de desconto direto no valor de resumo do demonstrativo. Tá? Ele não vai distribuir esse valor entre os contratos, entre os equipamentos, perdão. Com isso a gente pode passar para a próxima guia, que é a guia de comissões. Tá? Essa guia aqui é só informativa, serve para você definir aqui, né, no contrato, para você ter essa informação
de se existe um vendedor que receba comissão em cima do faturamento desse contrato, né? O percentual de comissão que ele recebe e o gestor, né? Normalmente o gestor da área de comissões ou da área financeira, né? Que é aqui onde você seleciona um usuário do sistema, tá? Então aqui você seleciona um vendedor previamente cadastrado, né? E abaixo aqui você seleciona o gestor da área de comissões, ok? E com isso a gente pode salvar o grupo de contratos e partir para a próxima etapa, que é a etapa de inclusão de contratos dentro desse grupo, ok? Então aqui a gente salvou, ele já atribuiu um sequencial para esse grupo de contratos e salvou as informações que a gente colocou aqui para faturamento, ok? Vamos prosseguir para a próxima etapa, que é a inclusão dos contratos dentro do grupo. Então a gente criou o grupo de contrato, agora a gente vai clicar aqui no botão detalhes dentro do grupo e o Ilux vai abrir a próxima tela onde a gente vai incluir os contratos dentro desse grupo. Esse procedimento ele é bem tranquilo, né? Basicamente é você verificar as informações que estão no contrato físico, né? E repassar para dentro do sistema. Então vamos clicar aqui em incluir. O sequencial o Ilux atribui de forma automática no momento que você grava o contrato. Do lado a gente tem aqui o contrato de locação ou assistência, né? Onde você define o tipo do contrato e com essa informação o Ilux altera a informação que tem lá no grupo, né? Em seguida a gente tem o cliente. Então, esse cliente do contrato, esse precisa ser o mesmo lá do cadastro do equipamento, tá? Por padrão, o Ilux ele já traz o mesmo cliente, né, que você colocou no grupo, tá? Mas você pode alterar aqui no momento da inclusão do contrato dentro do grupo, tá? Então, aqui o Ilux vai mostrar a lista de clientes para você e você pode selecionar outro se for necessário. Em seguida a gente tem aqui o número ou o nome do contrato, né? Depende da forma como a empresa faz o controle, pode atribuir um número para o contrato físico ou um nome, né? Então, nesse nosso caso, vamos colocar como se fosse o primeiro contrato de 2017. Aqui a data de assinatura do contrato, então você vai informar aqui quando que o cliente assinou com você esse contrato, né? Vamos colocar aqui dia 3 mesmo, vamos colocar hoje. Temos aqui a data de encerramento do contrato, que é a data final do contrato, né? Então a gente vai colocar um contrato de 1 ano aqui. Vou colocar que ele acaba no dia 10. Em seguida eu tenho a opção atendimento técnico. Essa opção define se para esse contrato o cliente vai poder solicitar, né, a abertura de chamados técnicos, a abertura de ordem de serviço. Então, se esse contrato pode receber atendimento técnico, você deixa marcada essa opção, inclusive ela já vem marcada, tá? Se para esse contrato você não pode fazer abertura de chamado, né, abertura de ordem de serviço, então você desmarca, tá? É importante que tenha essa informação bem acertada durante a inclusão do contrato, porque depois que você gera, você não pode alterar essa opção, tá? Justamente para que não afete, né, a integridade do contrato, né? Não fique marcando e desmarcando e acabar enviando o suprimento para o contrato quando não deveria, tá? Então, ou você marca atendimento técnico ou deixa desmarcado. Não tem como alterar essa opção depois que o contrato é gerado, tá? Se for necessário, né, você vai ter que cancelar o contrato, incluir um novo contrato com essa nova regra fixa, ok? Então vamos deixar marcada aqui a opção de atendimento técnico. Em seguida a gente tem a data de atendimento inicial e a data de atendimento final, tá? Elas vão definir de qual data o cliente pode iniciar a solicitar, né, iniciar a abertura de chamados e até quando ele pode realizar, né, a abertura de chamados. Então a gente vai definir aqui que ele pode iniciar a abertura de chamados a partir da data de assinatura e pode realizar aberturas até uma semana antes da data final do contrato. Então aqui você define as datas de atendimento inicial
e final para que o Ilux controle, né, até quando ele pode solicitar atendimento técnico para o contrato. Em seguida você tem aqui o período de reajuste do contrato, então você vai definir de quanto em quanto tempo esse contrato é reajustado, né? Por padrão o Ilux já traz aqui 12 meses, tá? Mas você pode alterar e definir de quanto em quanto tempo você vai fazer o reajuste. Como esse contrato que a gente está fazendo, incluindo aqui, é de 1 ano, eu vou colocar que a cada 6 meses eu faço um reajuste, tá? Então coloquei aqui período de reajuste do contrato, 6 meses. Ao lado eu vou colocar o índice que eu vou utilizar para fazer esse reajuste, né? Normalmente é o IGPM, né? Então eu vou colocar aqui o nome do índice. E no campo ao lado é o percentual que vai ser aplicado, né? Como o percentual ele altera, né, conforme o tempo passa, né, você vai colocar aqui o índice do mês corrente, tá? Somente para não deixar a informação zerada, tá? Você vai colocar aqui o índice do mês. Porém, quando você for realmente aplicar o reajuste, você vai ter que revisar essas informações, né, para garantir que o índice que vai ser aplicado é correto, tá? Então aqui você coloca o índice do mês, só para não deixar a informação ali, o campo com 0, né? A data de previsão de reajuste o Ilux já preenche para você de forma automática, de acordo com o período que você colocar aqui, tá? Porém, você pode alterar aqui se for necessário, né? De repente identificou que o dia 3/10 cai no dia que a revenda não trabalha, né? Então posso colocar aqui, por exemplo, 4/10/2017, sem problema nenhum, tá? O campo de último reajuste o Ilux aplica depois que você realmente gerar um reajuste para o contrato, né? Então é um campo que o Ilux vai controlar automático para você. Abaixo a gente tem aqui o tipo de contrato, e é uma informação importante aqui para o contrato, porque ele define, além do tipo, né, para controle interno, também define os tipos de envio que você pode fazer para o contrato. Tá? Então eu vou selecionar aqui o de 12 meses e vou entrar nessa tabela para a gente falar um pouquinho sobre ela. Tá? Aqui no tipo de contrato, você vai cadastrar os tipos de contrato para qual a revenda trabalha, né? Para qual a utiliza durante o dia a dia, e vai definir para esses tipos de contrato o tipo de envio que pode ser realizado para ele. Tá? O que seria o tipo de envio? Tá? A gente tem aqui geral, faturamento e remessa. O que isso significa? Se no meu tipo de envio eu tenho marcado remessa, significa que quando o meu cliente fizer uma abertura de OS, né, todos os itens que eu enviar para ele através da ordem de serviço só podem ser enviados a preço de custo. Eu não posso cobrar nada do meu cliente, tá? Ou seja, tudo que eu enviar para ele vai ser como um custo da empresa. Você não vai cobrar o que você estiver enviando, tá? Se eu deixo marcado faturamento, tudo que eu envio para o cliente eu cobro. Tá? Então não posso enviar nada para o cliente como remessa, como suprimento, né? Tudo que eu envio para ele, ele precisa pagar, tá? Se eu deixo o tipo de envio como geral, eu posso fazer tanto envio de itens para faturamento como remessa, né? Aí vai ficar a critério, né, de quem faz esses controles de envio de itens para os contratos, tá? Então, se eu deixo remessa, todos os envios que eu faço para o cliente não são cobrados. Se eu deixo faturamento, só posso enviar itens cobrando do cliente um valor, né? E se eu deixo como geral, posso enviar tanto para faturamento como remessa, tá? E o Ilux ele realmente bloqueia, tá? Se você marcar aqui como faturamento e lá na hora de fazer o envio do suprimento, né, o usuário tentar mandar um item como remessa, né, sem cobrar do cliente, o Ilux não vai permitir. Ele vai dar mensagem que o tipo de contrato do cliente não permite esse tipo de envio, ok? Então é importante aqui definir bem essas questões, né, para que no momento de fazer um envio, né, de suprimento ou de algum item lá para faturamento, o Ilux não faça um bloqueio lá que não deveria ocorrer, ok? Abaixo a gente tem aqui o contrato status. Esse campo ele serve para que você possa controlar
o status de inclusão do contrato, tá? Então, normalmente utilizado por clientes, né, que possuem um processo muito amplo de inclusão do contrato, né, onde cada pessoa, né, tem um usuário responsável por cada etapa. Né? Então, tem um usuário responsável pela inclusão do contrato, outro só pela inclusão dos equipamentos, outro só pela inclusão das leituras de instalação, outro só pela inclusão dos valores. Então, normalmente utilizam aqui essa opção de contrato status para definir em que etapa o contrato está e assim não perder, né, o rumo de como deve seguir ali o contrato. Não é obrigatório utilizar, tá? Só para garantir. Então, esse campo de contrato status, ele pode ser utilizado, não é obrigatório, né? Pode ser utilizado para você controlar em qual etapa de inclusão o contrato se encontra, tá? Então, normalmente é utilizado por clientes que têm um processo de inclusão muito amplo, né? Onde você tem um usuário para cada etapa de inclusão do contrato, né? Um responsável só pela inclusão do contrato, outro só pela inclusão dos equipamentos no contrato, só por realizar as leituras de instalação, colocar valor, né? Então, quando os nossos clientes têm esse processo muito amplo, eles colocam aqui no status do contrato em qual etapa ele se encontra, né? Para não ficar perdida essa informação, né? E até chegar ali no momento onde o contrato muda para o status de gerado, tá? Daí coloca aqui como aprovado, por exemplo, né? Ou gerado também, indicando que ele passou por todo o processo de inclusão, né? Já pode ser gerado o contrato para o faturamento, ok? Como não é obrigatório, né? Vocês podem não decidir utilizar essa opção, então marcar aqui como nenhum, tá? E aí não precisa mudar, tá? Você pode clicar aqui no botão de 3 pontinhos, né, para acessar a tabela de tipo de status e criar todos os status que você necessita aqui dentro dessa tabela, né? E eles ficam disponíveis aqui para você vincular no contrato, ok? Aqui embaixo a gente tem a opção empenho, né, que serve para você informar o empenho do contrato, né? Normalmente, quando você tem contrato aí com órgãos do governo, né, tem essa informação no contrato e você precisa que essa informação saia no demonstrativo e na fatura. Então você coloca essa informação do empenho no próprio contrato e o Lux automaticamente já exporta essa informação para o demonstrativo e para a fatura. Tá? Então, quando você tiver contratos aí com órgãos do governo, pode colocar a informação de empenho aqui no contrato e o Lux exporta essa informação lá para o demonstrativo e para a fatura. Aqui do lado a gente tem outras informações, outros campos, né, que você pode marcar. Tem aqui enviar remessa apenas para suprimentos e acessórios do contrato. Esse nome aqui é bem grande, mas é bem importante, tá? De repente pode ser utilizado para vocês fazerem um controle do que pode ser enviado ou não para cada equipamento, tá? Então, se você marca essa opção de enviar remessa apenas para suprimentos e acessórios do contrato, o Ilux não vai deixar você enviar remessa, né, enviar suprimentos e acessórios para um equipamento de itens que não façam parte da lista de suprimentos e acessórios dele. Então, na próxima etapa, que é a etapa onde a gente vai incluir os equipamentos dentro do contrato, a gente vai ver que você pode criar uma lista de suprimentos e acessórios desse equipamento. Tá? E se essa opção estiver marcada, o Ilux não deixa que seja enviado itens, né, através lá da ordem de serviço, que não façam parte dessa lista. Então você consegue bloquear o envio dos itens que não sejam dessa lista de suprimentos e acessórios do contrato. Tá? Isso aumenta o controle, né, que a revenda pode fazer quanto aos envios, porque assim você evita envio de item errado, item incompatível, né, item que não serve para esse equipamento. Tá? Então diminui esse risco, ok? Então é bem interessante, né, optar por utilizar aí essa opção. Se você deixa desmarcado, apesar de você mesmo assim poder criar a lista de suprimentos e acessórios, né, lá no momento de fazer o envio, o usuário pode escolher qualquer item para enviar lá para o cliente, né, o que se torna meio perigoso. Por isso que a gente até aconselha que deixe marcada essa opção, ok? Então vamos deixar marcada aqui a opção de enviar remessa apenas para suprimentos e acessórios do contrato. Tá? E abaixo aqui a gente tem duas opções que vão ser utilizadas, na verdade, mais para quando o contrato já estiver em andamento, né?
que é bloquear envio de remessa e bloquear a abertura de OS. Então, você pode utilizar essas opções normalmente quando o cliente fica inadimplente, né? Fica devendo alguma coisa para a empresa, então você pode bloquear o envio de remessa, né? Pode bloquear os envios sem custo para o cliente e pode também bloquear a abertura de ordem de serviço. Dessa forma, o cliente não consegue solicitar, né, a abertura de chamados técnicos lá para os equipamentos, fica bloqueado. Bom, vamos para a próxima aba aqui do contrato, que é a aba de arquivos, observações e histórico de reajuste. Aqui a gente tem basicamente 3 campos, né, para a gente verificar. Tem o endereço do contrato em PDF, então você pode escanear o contrato físico, né, deixar ele num diretório de rede, por exemplo, e vincular esse arquivo aqui dentro do sistema, né? Dessa forma, quando for necessário você visualizar esse contrato, você não precisa acessar o seu diretório de rede, procurar o contrato lá dentro. Você vincula ele aqui no contrato, né? Então tem aqui o botãozinho para fazer o vínculo, ele abre uma tela de pesquisa do Windows, né, para você fazer a busca. Aqui lá esse arquivo do contrato dentro do Ilux, né, para facilitar depois a busca. Aqui abaixo a gente tem uma guia de observações que você pode utilizar para colocar qualquer observação, qualquer informação que você acha importante quanto a esse contrato. Tá? Então é um campo livre, você pode colocar qualquer informação mesmo. Tá? E, inclusive pode marcar a opção de exportar a observação para o demonstrativo. Tá? Marcando essa opção, toda vez que você gerar o demonstrativo, o Ilux já vai colocar na observação do demonstrativo essa mesma observação do contrato. Então, se de repente tem alguma mensagem específica, né, uma mensagem fixa que você precisa colocar no demonstrativo, você pode colocar no contrato e marcar a opção de exportar a observação para o demonstrativo. Dessa forma, você não precisa ficar lembrando todo mês de colocar essa observação lá no demonstrativo, né? Você já deixa automático aqui para buscar do contrato. Tem também aqui um quadro de histórico de reajuste. Tá? Esse quadro de histórico de reajuste ele vai mostrar para você, né, um histórico com todos os reajustes aplicados no contrato. Né? Aqui na guia geral, a gente tem a data do último reajuste, que ele vai mostrar somente o último reajuste que foi realizado. Mas aqui nessa segunda aba, a gente vai ter um histórico com todos os reajustes. Né? Então, ele vai mostrar para você a data base em que foi utilizada para gerar, né, aplicar o reajuste, o percentual aplicado e qual usuário realizou esse procedimento e em qual data ele fez esse procedimento. Tá? Então, ele vai mostrar aqui para você, né, um histórico, né, detalhado com as informações do reajuste. E por último, a gente tem aqui a guia de anexos, onde você pode utilizar para vincular qualquer tipo de anexo que você acha importante para esse contrato, né? Qualquer tipo de documento. Tá? Então, aqui é bem simples, você dá uma descrição para esse anexo, seleciona ele aqui, que daí abre aquela tela do Windows, né? E clica no botão incluir. E o Ilux vai montando aqui uma grade com todos os anexos que você vinculou ao contrato. Ok? Acho que só faltou falar aqui do status, né? Aqui o Ilux ele trabalha com o status de forma automática para você também. Né? Enquanto o contrato está em processo de inclusão, o status vai ser sempre aqui como incluído. Tá? Ou seja, ele ainda está em processo de inclusão, ainda não foi gerado, então não está pronto ainda para faturamento. Quando você gera o contrato, ele troca o status do contrato para gerado. Aí ele vai ficar aqui com o status gerado. Se o contrato é interrompido, né? Então você gerou o contrato, ele estava sendo faturado, mas o cliente, ou de repente mesmo a revenda, solicitou, né, o cancelamento. Aí, quando você utilizar a rotina de cancelamento, ele vai trocar para o status aqui de cancelado. Tá? E o finalizado é para quando o contrato chegou ao fim, você fez todo o faturamento do contrato, né? Só que o cliente decidiu não renovar o contrato com você, então você precisa dar baixa no contrato, né, para que inclusive os equipamentos fiquem liberados novamente para você utilizar. Então você vai utilizar a rotina lá de encerramento
e o contrato do status vai trocar para finalizado, ok? Com isso a gente pode salvar aqui o contrato e a gente pode passar para a próxima etapa, que é de inclusão de equipamentos dentro do contrato. Então a gente vai vir aqui em detalhes e é nessa tela onde a gente vai incluir o equipamento. O processo aqui a gente vai iniciar clicando em incluir e o Ilux vai mostrar para você aqui na listagem de equipamentos os equipamentos que você tem disponível para inclusão no contrato. Aí ele não vai mostrar para você a sua lista inteira de equipamentos, né? Ele vai mostrar para você já o que você tem disponível. Tá? Então ele vai utilizar aquele critério que a gente conversou no início do treinamento. Né? A gente precisa ter disponível equipamentos que a empresa seja a mesma do contrato, o cliente seja o mesmo do contrato e tem que ter a série informada lá no cadastro do equipamento. Tá? Dessa forma, o Ilux vai mostrar para você aqui o que você tem disponível. Então você vai selecionar o equipamento, vai selecionar a data de instalação do equipamento, né? Ou seja, quando que esse equipamento foi instalado lá no cliente, tá? E essa informação aqui para o início do contrato é muito importante porque é a partir dela que o Ilux vai iniciar a cobrança pelo equipamento no contrato. Tá? Então o nosso contrato ele inicia dia 3/4, né? Iniciou hoje. Tá? Porém, se o meu equipamento for instalado lá no cliente somente no dia 10, por exemplo, né? 10/4, o Ilux só vai começar a cobrar pelo equipamento no dia 10/4, ou seja, o primeiro período de faturamento dele vai iniciar em 10/4. Tá? Então é muito importante aqui essa informação. Tá? Se você está incluindo no sistema, né, um contrato que você já faturava em outro sistema, aí vai ter uma informação importante para você colocar aqui nesse campo. Tá? Você não vai colocar aqui a data de instalação original. Tá? Digamos que o seu contrato seja lá de 2015, né? Se você coloca aqui que a instalação foi 10/4 de 2015, né? O Ilux vai começar a cobrar, vai montar os períodos de faturamento do equipamento desde 2015, ou seja, vai ficar um monte de pendência em aberto aqui no Ilux, tá? Então não seria correto você fazer esse procedimento, tá? Então o que você vai fazer? Se você pega a leitura do contrato, né, todo dia 10, que é o nosso caso, né? Para esse contrato aqui, você vai colocar a data de instalação do equipamento 30 dias antes. Tá? Então, se é um contrato que você já vem faturando no sistema, né, a data de assinatura você coloca realmente a original, sem nenhum problema. Tá? Mas aí a data de instalação do equipamento, você vai colocar 30 dias antes da data de leitura que você vai utilizar para fazer o próximo faturamento. Então, vamos utilizar como exemplo um contrato que a gente tem com o cliente desde 2015. Eu não vou colocar a data de instalação dele, 10/4 de 2015, que é para não ficar aí quase 2 anos de pendência de faturamento. Tá? Eu vou fazer o faturamento pelo Ilux agora em abril, então a data de instalação do equipamento eu colocaria aqui como 10/3 de 2017. Dessa forma, o primeiro período de faturamento do equipamento vai ser de 10/3 até a minha próxima data de leitura, que seria 10/4. Tá? Então, se você está incluindo um contrato que você já fatura em outro sistema, a data de instalação do equipamento vai ser 30 dias antes do próximo faturamento que você vai realizar pelo sistema Ilux. Tá? Se for um contrato novo, aí você coloca a data original mesmo de instalação do equipamento, né? Você vai colocar a data em que o equipamento foi instalado lá no cliente para poder iniciar a cobrança dele dentro do sistema, ok? Aqui embaixo a gente tem a data de leitura, o Ilux mostra novamente a data de leitura para você, né? Traz a mesma informação lá do grupo de contrato, ok? Temos aqui também os informativos de all-in, então você tem aqui para informar se esse equipamento é all-in toner, cilindro, né, revelador e papel, ok? Também tem a opção aqui equipamento líder. Tá? O que seria essa opção equipamento líder?
Essa opção só aparece quando o contrato é de compensação, tá? No contrato de compensação é aquele contrato de franquia global, né, de franquia única, tá? Como no Hilux, os valores que você coloca, né, de franquia, valor de excedente, quantidade de franquia, são todas no equipamento. A opção equipamento líder, ela serve para que você indique para o sistema em qual equipamento está a franquia do contrato, tá? Então, se eu tenho um contrato com 10 máquinas, por exemplo, né, e é de compensação, eu vou colocar a minha franquia, né, digamos que seja de 20 mil, a minha franquia de 20 mil em um dos equipamentos e vou indicar para o sistema em qual equipamento eu estou colocando. Então eu vou marcar ele como equipamento líder. Então vai ser nele que eu vou colocar a franquia do contrato. Se o contrato não for de compensação, essa opção nem aparece, tá? Não vai aparecer aqui a opção de equipamento líder. Então vamos deixar marcado, né, já que o nosso contrato é de compensação, e eu vou colocar a franquia do contrato nesse equipamento, tá? Então coloquei o equipamento, vou clicar em salvar. Opa, data de instalação menor que data inicial do contrato. Então esse contrato eu coloquei a data inicial dele como hoje, né, 3/4/2017. Então o sistema validou, me informou que eu não posso instalar o equipamento no cliente antes da data inicial do contrato, né? Antes dele ter assinado comigo um contrato, tá? Então vou colocar aqui a nossa data original, que seria 3/4/2017. Agora sim, vou salvar esse equipamento e com o equipamento salvo eu vou clicar em detalhes para que eu possa informar os medidores que farão parte desse contrato para esse equipamento e seus respectivos valores, tá? Então vou clicar aqui em incluir e vou selecionar o medidor que vai fazer parte desse equipamento, tá? Então, por exemplo, vou selecionar aqui o PBA4 e vou colocar a quantidade de franquia, o valor de franquia e o valor que ele paga por excedente, tá? Como esse contrato é de compensação, eu vou colocar toda a franquia do contrato nesse equipamento, né? Já que eu marquei que ele é o equipamento líder, né? Então é nele que vai estar a franquia. Então eu vou colocar aqui uma franquia de 10 mil. E vou informar para o sistema que o contrato, né, que o cliente paga por essa franquia, um valor de R$250. Tá? E caso ultrapasse o valor do excedente, se ultrapasse, né, a quantidade de franquia, ele vai cobrar R$60 o excedente, né? Aqui sempre em milheiro, tá? Então, no Hilux a gente informa que o valor do excedente é em milheiro. Se é 6 centavos a página, você vai colocar aqui R$60 o valor do excedente, o milheiro, tá? Então é bem simples, tá? De repente, vamos até abrir aqui a calculadora para a gente fazer uma simulação, né? Tá. Ó, se o cliente paga 6 centavos a página, né, que exceder, então 0,06 vezes 1.000, R$60. Então é isso que eu vou colocar aqui no meu milheiro, tá? Se ele paga, não é esse aqui. Se ele paga 10 centavos, então eu vou pegar 0,1 vezes 1.000, R$100 no milheiro, tá? Então bem simples aqui de fazer a conversão para informar no sistema, tá? Aqui embaixo eu tenho o valor do medidor do equipamento, que seria o valor inicial, né, do medidor, o quanto o medidor apresenta lá de cópias produzidas. Se é um equipamento novo, normalmente o medidor inicial é 0, né? Então eu só vou colocar aqui no valor do equipamento 0. Se for um equipamento que a empresa já vem locando há mais tempo, né, e está colocando nesse cliente, você vai ter uma informação aqui, um valor de medidor maior.
Tá? Aí você vai identificar essa informação e vai colocar aqui no medidor do equipamento. Se no momento da inclusão do equipamento, né, do medidor, você não tem essa informação, não tem problema. Tá? Você vai deixar aqui com a informação original, que é -1, que é só para o Ilux entenda, né, para que o Ilux entenda que você não sabe essa informação. Tá? E aí depois a gente vai ter uma rotina para ajustar, para informar os valores iniciais dos equipamentos no contrato. Então você não precisa, né? De repente, se você não tem a informação aqui do valor do medidor inicial, tá? Você pode deixar com a informação que o Ilux já carrega aqui para você com -1, identificando que você não sabe, né, qual o valor inicial do equipamento. E depois a gente utiliza uma outra rotina para colocar essa informação, ok? Temos aqui também a opção de isento de franquia e faturamento fixo. Tá? Quando que você deve utilizar essas opções? A opção isento de franquia, ela vai ser utilizada para quando você não utiliza os campos de quantidade de franquia e valor de franquia para o equipamento. Né? De repente é um equipamento que você cobra por página produzida. Tá? Então nesse caso você não tem uma quantidade de franquia e você também não tem um valor pela franquia. Né? O cliente paga por cada página que ele imprime. Então você vai marcar aqui o isento de franquia e o Ilux não vai olhar para a quantidade de franquia e nem para o valor da franquia. Ele vai olhar somente para o valor excedente, que é o valor que ele paga por cada página excedida da franquia. Né? Mas como nesse caso ele é isento de franquia, cada página que ele imprime o Ilux já vai cobrar como se fosse excedente, ou seja, ele vai cobrar por cada página que o cliente está imprimindo. Okay? Então para contratos que é por produção, você marca isento de franquia e coloca o valor que ele paga por página aqui no valor do excedente. A opção faturamento fixo você vai utilizar quando o cliente não tem leitura, né? Quando é um contrato de assistência técnica, por exemplo, né? Onde você cobra somente pela assistência do equipamento, ou mesmo quando você cobra um valor somente pela locação do equipamento, né? Quando você não cobra excedente, você não faz apuração de produção. Tá? Marcando aqui a opção faturamento fixo, o Ilux não olha para os campos quantidade de franquia e valor do excedente. Ele vai olhar somente para o valor da franquia. Tá? Inclusive, né, contratos de faturamento fixo, você não precisa nem fazer a inclusão das leituras para o faturamento, né? Porque como não precisa fazer a apuração de produção, não precisa pegar a leitura para fazer o faturamento, ok? Então vamos deixar desmarcado aqui. Já que o nosso contrato de compensação, né, ele precisa apurar aqui, verificar a quantidade de franquia, a gente está cobrando um valor por essa franquia e está informando aqui quanto ele paga por página excedente dessa franquia. Tá? Aqui embaixo a gente viu que é o valor inicial do medidor do equipamento. Tá? Em seguida a gente tem aqui o fator de produção. O fator de produção ele serve para que você possa indicar para o Ilux que quando o medidor, quando você faz a apuração de produção do medidor, ele deve multiplicar por esse fator de produção tudo que o equipamento produziu. Tá? Normalmente é utilizado para medidores A3, A2, né, onde a área de impressão é maior. Tá? Então, se eu estou colocando aqui um medidor PBA3, por exemplo, né, e indico que o fator de produção dele é 2, tudo que ele produzir vai ser multiplicado por 2. Se ele produz 1000 páginas, o Ilux vai considerar que foram produzidas 2000 páginas. Se eu coloco o fator de produção em 3, ele vai considerar que o equipamento produziu 3000 páginas. Tá? Mesmo a produção dele tendo sido 1000. Ele vai multiplicar pelo fator de produção. Okay? Vamos deixar aqui o padrão, fator de produção 1, né, para ele não multiplicar aí a quantidade produzida. E por último a gente tem aqui a opção medidor de faturamento cálculo. Tá? Essa opção aqui ela é um pouquinho complexa. Tá? Ela vai ser utilizada também para contratos de compensação. Tá? Por padrão, o Ilux ele só compensa medidores do mesmo tipo. Né? Então eu estou colocando aqui um medidor PBA4 com uma franquia de 10.000. Né? Então por padrão
somente outros equipamentos PBA4 vão utilizar dessa mesma franquia. Então ele só compartilha a franquia entre medidores do mesmo tipo. PBA4 só compartilha com PBA4, PBA3 só compartilha com PBA3, cor com cor e assim por diante. Tá? Porém, existem casos, né, em que você pode definir para que um determinado equipamento, né, utilize a franquia de um outro tipo de medidor. Tá? Então, vou dar um exemplo que é bem fácil de entender. Digamos que você tenha um contrato com 10 equipamentos PB, tá? PBA4. E você tem um único equipamento onde o medidor é cor A4. E aí você combina com o cliente que, por ser somente um equipamento, né, ele vai utilizar da mesma franquia do PB. Tá? Então, quando você estiver fazendo o cadastro aqui do medidor cor, você vai indicar para o Ilux que ele vai utilizar a franquia que está vinculada ao PBA4. Tá? Então, dessa forma, o Ilux entende que mesmo o medidor cor sendo um medidor diferente, né, ele vai compensar, né, vai compartilhar, vai utilizar da franquia do PBA4. Tá? Dessa forma, você consegue fazer compensação mesmo entre medidores diferentes. Tá? Se a franquia é para ser exclusiva só do cor mesmo, aí é só você repetir aqui cor A4, né? Daí ele não vai compensar com o medidor PBA4. Ele vai compensar somente com os medidores que forem do mesmo tipo dele, ok? No nosso caso aqui, como a gente está cadastrando o PBA4, a franquia está no próprio PBA4, né? Então eu vou colocar aqui PBA4 mesmo, ok? Essa opção aqui parece um pouquinho complexa, né? Mas depois quando forem utilizando mesmo o Ilux, né? Quando houver necessidade de utilizar essa opção, aí vocês vão pegar bem como é que funciona, tá? Aqui é basicamente para a gente entender um pouco do básico do sistema. Tá? Feito isso, é só clicar em salvar e confirma a gravação. Aí o Ilux grava esse medidor para esse equipamento. Se esse equipamento utiliza mais medidores, né, eu posso repetir o procedimento. É só clicar em incluir novamente, né, seleciono outro medidor, coloco as informações dele e salvo. Aí eu vou fazendo isso para todos os medidores desse equipamento. Depois que eu realizo esse procedimento, para esse equipamento, é só clicar em sair. O Ilux vai voltar para a tela anterior e eu clico em incluir novamente para incluir o próximo equipamento. Então, a gente tinha 2 equipamentos disponíveis, né? Quando eu selecionar aqui na minha lista de equipamentos, só vai aparecer um equipamento disponível, né? Porque um dos equipamentos eu já incluí no contrato. Então não preciso ficar controlando qual eu incluí ou não. O Ilux já remove da lista para você, para que você não se perca ali, né, no momento de fazer as inclusões. Só vai aparecer o que você ainda não fez vínculo com nenhum contrato. Tá? Então vou selecionar aqui o próximo equipamento. Vou confirmar, né, a data de instalação, a data de leitura está ok. Já marquei o outro equipamento como líder, então não preciso marcar esse equipamento como líder também, porque a franquia eu já vinculei toda lá no outro equipamento. Tenho aqui os informativos de all-in e clico em salvar. Clicando em salvar, posso clicar em detalhes para informar os valores que são pagos por esse equipamento. Então, clico aqui em incluir, vou selecionar o medidor, selecionei o medidor. Como esse contrato é de compensação e eu já coloquei a franquia lá no outro equipamento, não vou colocar a quantidade de franquia. Tá? Também não vou colocar valor de franquia, porque já coloquei o valor que é pago pela franquia do contrato lá no equipamento líder. Tá? Só preciso informar o quanto é pago por página excedente. Tá? Então, o valor que é pago por página excedente, ele tem que ser informado em todos os equipamentos do contrato, tá? Quando o contrato é de compensação. Né? Porque como o Ilux distribui o excedente entre os equipamentos, né? Se você coloca aqui um valor de excedente 0, no momento que aquela quantidade de páginas for atribuída para o equipamento, o Ilux não vai cobrar nada por elas. Né? E daí você vai perder a quantidade que deveria ser paga lá de excedente. Né? Então, o valor de excedente é obrigatório para todos os equipamentos quando o contrato é de compensação. Tá? Então, vou definir aqui as informações dele. Vou colocar aqui o meu medidor de faturamento cálculo, que é de onde ele deve buscar
a franquia, né? Como está no próprio PBA4, eu seleciono o medidor de faturamento PBA4. Né? Não vou colocar aqui o medidor para a gente poder ver a outra rotina, né? Que a gente pode utilizar para quando a gente não tem essa informação para colocar aqui. Então vou salvar. O Hilux gravou também as informações desse equipamento no contrato. Eu clico em sair. Se tiver mais equipamentos, eu vou fazendo esse procedimento para cada equipamento que eu preciso incluir no contrato. Ok? Depois que eu incluo o equipamento, eu posso criar a lista de suprimentos e acessórios dos equipamentos, né? Então eu posso utilizar aqui as teclas de navegação para trocar entre os registros, né? E o Hilux mostra aqui para você a série que você está visualizando. Tá? Clicando no botão suprimentos e acessórios, o Hilux vai trocar para essa tela, onde eu posso montar a minha lista de suprimentos e acessórios. Tá? Então aqui eu vou clicar em incluir e vou selecionar um toner, por exemplo. Tá? Selecionei o toner, então estou informando para o Hilux, né, que esse toner é um suprimento desse contrato, desse equipamento. Tá? Posso definir ele também como acessório, né? Então aqui eu troco no tipo para o que eu desejo, suprimento ou acessório. Tá? E vou informar aqui o medidor para qual ele é utilizado. Né? Então vou colocar aqui para o PBA4, já que é o medidor que a gente vinculou no contrato. Tá? As outras informações aqui não são obrigatórias, tá? Mas podem ser preenchidas aí se houver necessidade, né? Com série, modelo, fabricante, durabilidade, né? Garantia e tolerância. E em seguida é só salvar. E o Hilux monta aqui uma lista, né? Vai montando uma lista com os suprimentos e acessórios desse equipamento que a gente selecionou. Tá? Posso clicar em sair, volto para a tela anterior e posso fazer esse procedimento para o próximo equipamento. Né? Então, para cada equipamento, eu monto a lista de suprimentos e acessórios, né? Já que eu posso ter equipamentos de modelos diferentes, marcas diferentes, né? E aí posso diminuir, né, o risco de enviar para esse equipamento um item que não seja incompatível, por exemplo. Tá? Então, é bem interessante utilizar essa opção. Bom, clicando aqui em sair, vou voltar para a tela anterior. Então a gente já viu todo o processo de inclusão do contrato. A gente passou pela inclusão do grupo, pela inclusão do contrato mesmo, né, dentro do grupo, né, da inclusão dos equipamentos e dos valores. Tá? Vamos ver agora a parte ali de bonificação, que ainda é referente aos valores do contrato, mas quando você cobra por faixa de produção. Tá? Como é que funciona? Normalmente quando é por faixa de produção, quando o cliente atinge determinada produção, ele começa a pagar um valor diferenciado, né, seja de franquia ou de excedente. Tá? Então, a gente vai voltar aqui para a tela do grupo de contrato e vai clicar aqui em bônus. O Hilux vai abrir essa tela onde a gente vai cadastrar aqui nessa tela as faixas de bônus que você trabalha com o cliente. Então aqui no topo a gente vai clicar em incluir e vai selecionar o medidor. Tá? Então vou selecionar aqui o medidor que a gente está utilizando lá no contrato. Tá? A primeira faixa de bônus, na verdade, é aquela que a gente colocou lá no equipamento durante a inclusão do medidor no contrato. Né? Então, aqui na faixa de bônus a gente vai partir da inclusão da segunda faixa. Tá? Então, digamos que a gente cadastrou lá, né, que o valor da franquia é 250 e o valor do excedente é 60. Tá? Mas você quer que a partir... A gente colocou uma franquia de 10 mil, né? Então vamos simular aqui, por exemplo, que a partir de 15 mil páginas produzidas, 15 mil páginas produzidas, até 20 mil, o Hilux deve considerar uma produção de um excedente de 65 por página. Tá? E vou colocar aqui de 20 mil e 20.001 até 30 mil. Ele cobre, a franquia passa a ser cobrada com o valor de R$200 e o excedente permanece em 65.
Tá? E assim eu vou gravando, né, todas as minhas faixas de bonificação. Tá? O importante é que a minha última faixa de bônus, tá, eu coloque como faixa final um valor bem alto, tá? Um valor bem alto mesmo, para que o Ilux não perca a referência de quanto deve ser cobrado. Tá? Então, acima de 30.001, eu quero que passe a cobrar R$200 o valor da franquia e 7 centavos por página. Tá? Então, na faixa final, eu vou colocar aqui um valor bem alto, bem absurdo mesmo. Tá? E vou gravar. Tá? Então, dessa forma, ó, o Ilux ele coloca uma faixa final com um padrão máximo, né, que o campo aceita. Tá? Então, de 30.001 até 215 milhões, o que dificilmente vai chegar a essa produção, né? Ele vai cobrar R$200 a valor da franquia e 70 a página excedente. Ok? Então, sempre na última faixa, coloca um valor bem alto para que o Ilux não perca, né? De repente, se você coloca aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui na minha faixa número 3. Tá? Se eu coloco aqui na minha faixa final, por exemplo, 40.000, se por acaso o cliente chegar a produzir 40.001, o Ilux não vai saber o que cobrar. Então, por isso tem que colocar esse valor bem alto mesmo, né? Coloca tudo com 9 aqui na faixa final e grava, tá? Para que não corra risco de chegar, né? De passar da produção final ali, da faixa final, e o Ilux não souber o que cobrar. Tá? Então, por isso tem que colocar essa faixa final com um valor bem alto. Então, a gente incluiu agora as faixas de bônus, né? A gente poderia gerar o contrato. Porém, a gente não informou para o sistema o valor inicial dos medidores, né? A gente não colocou o medidor de instalação. Tá? Então, se a gente tentar gerar o contrato agora, vai informar que tem equipamentos sem leitura na data de instalação. Tá? Vou até simular aqui para a gente ver a mensagem. Ó, equipamento sem leitura para a data de instalação. Isso porque lá durante a inclusão do medidor, né, a gente não colocou qual era o valor inicial desse medidor. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Só deixa eu identificar aqui qual o sequencial do contrato. 13/1 de 2017. A gente vai utilizar a rotina de medidor inicial para que possa informar para o Ilux, né, com qual valor que a máquina vai iniciar lá no cliente. Tá? Então, eu vou sair aqui dessa tela, vou vir aqui em manutenção e vou utilizar a opção medidor inicial. Aqui o Ilux vai mostrar os contratos que eu tenho em processo de inclusão, né, e seus respectivos equipamentos. Então, tem aqui ó, o equipamento 1 e o equipamento 7, né, e as séries aqui que a gente utilizou. Tá? Posso utilizar aqui a pesquisa, né, de repente para buscar somente os contratos que eu quero, né, de repente se tem muito contrato aqui em inclusão. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar o equipamento, tá? Então aqui o equipamento 1, tá? O valor do medidor dele está como -1. Eu vou dar um duplo clique e o Ilux vai abrir essa telinha aqui para mim e escolher o medidor inicial da máquina. Tá? Então vou informar aqui um medidor inicial como 9.000, por exemplo. Tá? E vou clicar em OK. E vou fazer esse procedimento para o próximo equipamento. Dou um duplo clique e coloco o valor inicial do medidor. E clico em OK. Tá? Então faço isso para todos os equipamentos que eu preciso, né? Que eu deixei lá com -1 porque naquele momento eu não sabia qual o valor inicial da máquina. Tive que buscar essa informação depois. Então posso utilizar aqui essa rotina para fazer a inclusão dos medidores. Ok? Por isso é só clicar em sair e a gente pode gerar o contrato. Ok? Eu só vou verificar uma informação aqui para esses dois equipamentos, porque como é um equipamento que a gente utiliza bastante aqui no treinamento, essa informação pode não estar correta, né, do medidor inicial da máquina. Não, aqui está ok. Ok também. Perfeito. Tá? Então agora a gente pode gerar o contrato. Tá? Então vou vir aqui na opção contratos, né? E vou vir aqui na opção gerar contratos. Tá? Essa opção gerar contratos ela é só um atalho para a mesma opção que a gente tem em manutenção, tá? Que é a opção aqui número 1, gerar.
tá? É a mesma tela, tá? Só tem um atalho para a gente utilizar direto no contrato, né? Para não precisar sair da tela, ter que entrar em manutenção. Tá? Então, vou clicar aqui em gerar contrato. Aqui nessa rotina, o Ilux vai mostrar todos os contratos que eu tenho em processo de inclusão. Tá? Então, eu vou selecionar o contrato que eu quero gerar, né? O contrato que eu já passei por todo o processo de inclusão, né? Já coloquei os equipamentos, já coloquei os valores, os medidores iniciais. Então, eu vou selecionar aqui o contrato e vou clicar em adicionar item para colocar ele na lista. Tá? Você pode colocar mais de um contrato na lista, tá? Mas quanto mais contratos você colocar, mais tempo vai demorar para finalizar o procedimento, né? Em seguida, eu vou definir o tipo de rateio. Tá? O que seria o tipo de rateio? Para o Ilux, rateio é a cobrança proporcional dos valores do contrato de acordo com o tempo de faturamento. Tá? Vamos pegar aqui esse nosso exemplo. Tá? Vou apagar aqui. A nossa data de leitura é dia 10. Né? E a nossa data de instalação do equipamento é dia 3. Então, o Ilux vai iniciar o faturamento do equipamento, né? O primeiro período de faturamento do equipamento, vai iniciar da data de instalação dele, dia 3 do 4 de 2017, até a minha data de leitura, que seria 10 do 4 de 2017. Tá? E as próximas linhas de faturamento vão iniciar um dia após a minha data anterior, 11 do 4 de 2017, até 10 do 5 de 2017. E assim ele vai montando todos os períodos de faturamento até a minha data final do contrato. Tá? Então aqui, até 10 do 6 de 2017 e assim por diante. Tá? Como esse meu primeiro período de faturamento ele é um período com um tempo bem reduzido, né, só tem 7 dias aqui, né, o que vai acontecer? Eu posso decidir por cobrar esse valor proporcional. Né? Então, eu posso definir aqui, deixa eu botar para baixo que fica melhor, acho, para ver. Eu posso definir aqui, por exemplo, o prorata no início, e esse primeiro período de faturamento, o Ilux vai cobrar de forma proporcional, ou seja, vai cobrar os valores somente referente a 7 dias. Tá? Então, ele vai pegar o valor da franquia, vai dividir por 30, que seria um tempo padrão de faturamento para o sistema, né, de 30 dias. Ele vai pegar o valor, dividir por 30, dessa forma ele sabe quanto que é cobrado por dia, e vai multiplicar pelo número de dias que tem esse período de faturamento. Né? Então ele vai cobrar ali dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que na verdade dá 8 dias, né, porque ele conta o dia inicial. Tá? Então, vai pegar os 250, que seria o nosso valor de franquia, dividir por 30 e multiplicar por 8. E aí esse é o valor que ele vai cobrar proporcional para esse período de faturamento. Tá? Isso se você colocar prorata no início. Tá? O prorata no final, né, a opção prorata no final, seria para o último período de faturamento. Né? Então, porque você pode ter lá no último período de faturamento do contrato, devido à data final do contrato, um período também reduzido. Né? Digamos que a nossa data final do contrato fosse dia 20. Com isso, o nosso último período de faturamento seria do dia 11 de um mês até o dia 20, né, do mesmo mês. Né? Então, seria também um período reduzido ali de 10 dias. Né? Então, você também poderia decidir para cobrar proporcional esse período. Tá? Ele cobraria com prorata no final. Tá? Se você deixa marcada a opção prorata geral, ele vai verificar a prorata tanto para o início do contrato como para o final, para fazer essa cobrança proporcional. Tá? Se você deixa sem prorata, ele vai cobrar o valor cheio, independente se o tempo de faturamento é reduzido ou não. Tá? Então, por exemplo, se eu deixo aqui sem prorata, esse meu primeiro período de faturamento, que é do dia 3 do 4 a 10 do 4, ele vai cobrar o valor cheio de R$250. Ok? Então, vai depender, né, do que foi acordado com o cliente. Né? Então, daí você decide aqui se vai utilizar a prorata ou não. Ok? A gente só tem uma dica para você aqui nessa tela. Tá?
Se for um contrato, né, que você está migrando para o Hilux, né, que você já vem faturando, não utilizar prorata no início e nem geral, tá? Para que não acabe cobrando, né, proporcional o primeiro faturamento dentro do Hilux, tá? Porque como já é um contrato que vem sendo faturado há mais tempo em outro sistema, né, então você precisa manter o mesmo valor a ser cobrado no mês que você vai iniciar no Hilux também. Então, não marcar prorata no início e nem geral para os contratos que você está migrando para o sistema. Tá? Pode marcar sem prorata ou prorata no final, caso queira que o Hilux cobre proporcional o último período de faturamento do contrato. Tá? Se for um contrato novo, aí sim você pode definir ali, né, para buscar prorata geral ou no início também. Tá? Aí fica a critério da revenda, certo? Nesse caso, vamos deixar aqui prorata no início, né? Vamos deixar como geral para ele cobrar tanto no início como no final. Tá? Então, já colocamos ele aqui na lista, né? Definimos aqui o tipo de rateio e vamos clicar em gerar contrato. Na verdade, vou deixar como no início mesmo, para que no próximo treinamento a gente tenha, né, prorata no início e no final a gente não tenha, para a gente poder ver como é que vai ficar essa questão. Tá? Então, vou deixar prorata no início para ele só cobrar proporcional a esse primeiro período. Vou clicar em gerar, confirmo e nesse momento o Hilux vai gerar os períodos de faturamento do equipamento, vai gravar essa informação lá no banco de dados, né? E eu vou poder visualizar como ficou o contrato, tá? Então, vou clicar aqui em OK. Deu tudo certo, gravou os dados do contrato. Eu posso voltar lá no contrato, né? Então, o nosso contrato é o do grupo 8. Esse grupo aqui. Quando eu clicar aqui em detalhes, o contrato já vai estar com status de gerado. Então já está com status aqui de gerado. Tá? Se eu for na grade, que é o outro método de visualização, né, posso clicar aqui no botão de opções, na opção grade, ou só apertar F2 no teclado. Ele abre esse outro método de visualização. Vamos lá para o nosso contrato número 8, nosso grupo 8. Né? Está aqui o meu grupo, o meu sequencial de contratos, os equipamentos que fazem parte dele. E aqui as linhas de faturamento. Então, a primeira linha de faturamento do dia 3 do 4 até dia 10 do 4. É o período de compensação aqui, já que a gente também colocou mensal, né? A minha data de faturamento, 15 do 4. E aqui o Hilux vai mostrar para você todas as informações de faturamento de cada linha até a data final do contrato. Aqui eu tenho a data de previsão, a quantidade de franquia, o valor de franquia, né? Quantidade de excedente, o valor de excedente. Né? Aqui a quantidade de franquia e valor estão zerados porque não foi nesse equipamento que eu coloquei, né? Foi no equipamento número 1. Então está aqui a quantidade de franquia e o valor da franquia. Né? Quando você gerar o demonstrativo, vai aparecer aqui a quantidade produzida, o valor produzido. Se teve desconto e acréscimo, vai aparecer aqui o valor que você utilizou. Né? Ele vai vincular aqui o número do demonstrativo, o número da fatura para que você possa identificar. Né? Então aqui vai ter várias informações relacionadas ao faturamento do contrato. Tá? Então vai ter todas as linhas até o final do contrato. Então até aqui a nossa última linha, né? A nosso último faturamento, dia 10 de 4 de 2018, que foi a data final que a gente colocou do contrato, certo? Então com isso a gente fecha o nosso primeiro treinamento de hoje, tá? Um treinamento do módulo locação parte 1. Quero agradecer aí a participação de todos. Lembrando que o link ele fica disponível para vocês, né? É só copiar o link do próprio vídeo, né? Deixar guardado aí com vocês, se precisar visualizar novamente, rever alguma coisa que a gente viu no treinamento, né? Vai ficar disponível para vocês esse vídeo. Tá? Qualquer dúvida também a gente vai estar disponível, né? A Softlux dispõe de vários canais para atendimento, a gente tem telefone, tem um chat online, né? Para os clientes que estão em implantação a gente também atende ali no Skype durante esse processo. Tá? Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição, tá? Não precisa ficar com medo, com vergonha de chamar, a gente vai estar sempre à disposição aí para atender vocês no que for necessário, certo? Qualquer dúvida então, a gente vai estar aqui. Quero agradecer a todos, desejar uma boa semana, até a próxima, tchau, tchau.